A Márcia descobriu a distrofia muscular no final do ano passado. O diagnóstico veio de forma tardia, aos 55 anos. Um baque que, por mais estranho que pareça, se tornou alívio. É que foram anos tratando os sintomas, como outras doenças, sem identificação da causa. Para a nossa vida, em tudo, todas as fases e todas as etapas, a gente tem que ser positivo e correr atrás. Desde o nascimento, eu tenho tido episódios decorrentes da doença, que foi, claro, tratado de forma errada e que me trouxe muitos problemas, como bullying na idade escolar, né? Como problemas de aprendizado também na escola, em atividades físicas. Então, tem que procurar ajuda. Sempre que possível, estar alerta. O caso da Márcia chama atenção porque a distrofia muscular é uma doença genética que aparece ainda na infância. Os principais sintomas vão ser fraqueza muscular e perda de massa muscular. Existem mais de 30 tipos de distrofia muscular e algumas podem levar à morte se não forem tratadas da forma correta. O grande desafio está no diagnóstico precoce. Ainda há muita desinformação, mesmo na comunidade médica. Segundo este neurologista, a identificação da doença requer uma avaliação clínica detalhada, além de uma série de exames. As distrofias musculares fazem parte de um grupo de doença, né? Mas basicamente a gente tem os pacientes portadores de distrofia muscular, eles têm um componente faltando na formação do músculo deles. Então, como se fosse uma casa onde o tijolo dessa casa, os tijolos dessa casa tivessem uma areia ruim, né? Então ainda é uma casa, mas é uma casa mal formada, né? Muitas vezes é difícil pensar no diagnóstico de distrofia muscular, né? Assim como qualquer doença neuromuscular. Então, os pacientes em geral, eles rodam em alguns profissionais, rodam em alguns médicos, né? E por vezes ele acaba em alguém que abre um pouquinho o olho para isso. Para fechar o diagnóstico, para confirmação de diagnóstico, a gente precisa de teste genético e por vezes isso acaba tendo uma limitação extra, principalmente olhando para o Sistema Único de Saúde, né? Ou de uma biópsia muscular, né? Que antigamente era utilizado mais, hoje é reservado para alguns casos específicos e por vezes é realizado apenas em grandes centros, principalmente quando a gente olha para o SUS. Existem alguns tipos de doenças neuromusculares que provocam o enfraquecimento ou a atrofia do tecido muscular em diferentes partes do corpo. Duas delas ficaram bastante conhecidas na mídia. Elas têm as siglas ELA e AMI. Elas tiveram uma grande divulgação aí nos últimos anos para efeito de conscientização do diagnóstico precoce e do tratamento. Elas não têm cura, porém têm tratamento. Mas vale a gente fazer um alerta para outros tipos de doenças neuromusculares, que são as distrofias. Elas atingem pouco mais de 100 mil pessoas no Brasil. Ainda de acordo com o médico neurologista, a doença é autoimune e pode ser progressiva ou não. Por não ter cura, é preciso focar nas opções de tratamento para melhorar a qualidade de vida. Para a grande maioria das distrofias musculares não existe tratamento específico. E quando a gente olha para tratamento, a gente pensa em remédio, né? Não tem remédio para ser tomado. Mas claro, tem outras formas de tratamento que a gente faz, muitas vezes junto com outros profissionais, fisiatras, ortopedistas, fisioterapeutas. Então, assim, quanto antes a gente fizer o diagnóstico, primeiro que a gente tira um pouquinho o nosso frio na barriga do que eu tenho, né? No segundo momento, a gente consegue olhar um pouco para o paciente, olhar um pouco para a família e olhar um pouco para a doença também, para poder controlar de uma forma mais adequada. Uma forma de auxiliar quem sofre com a doença está na construção de políticas públicas. Para a Câmara de São José, a aposta estaria em campanhas de conscientização e na oferta de tratamento pela rede pública de saúde. É uma doença que a gente, vamos dizer assim, ela é alta complexidade, envolve aí uma série de coisas. Então, o que nós temos que fazer? Mais do que nunca, monitorar as políticas públicas que já vêm sendo implementadas pelo município. Daqui a pouquinho nós vamos estar votando o orçamento anual do exercício de 2024 e nós temos que ter a certeza que situações como essa serão contempladas no orçamento de 2024. Eu acredito que a divulgação da doença, divulgarmos a doença, divulgarmos o sintoma da distrofia muscular, os sinais da distrofia muscular, a idade que ela mais aparece,
as formas de combater, as formas de tratamento. Então, eu acredito que um projeto, lei, para se criar uma política de tratamento da distrofia muscular em São José dos Campos. Acho que seria de fundamental importância, até para estimular o nosso executivo a trazer mais especialistas para tratar dessa área aqui na nossa cidade. Hoje, a Márcia fala com mais naturalidade do assunto. Diz com todas as letras que é distrófica. Aprendeu a se reinventar para aceitar as limitações. Um exemplo de que é possível conviver com a doença e encontrar caminhos para não perder a qualidade de vida. A princípio foi muito assustador, né? Porque você começa a passar um filme na cabeça e falar, puxa, podia ter sido evitado tanta coisa que foi muito difícil, que hoje eu entendo, né? E sei que seria muito mais fácil passar por isso. Mas ter um diagnóstico agora me ajuda a me prevenir e me poupar de situações para que eu possa retardar cada vez mais o efeito que a doença pode trazer.